Olá, hoje eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui pra gente e que tem a ver com apresentações, participar aí de uma reunião de diretoria, reuniões estratégicas na empresa. Então vamos lá que eu vou tentar ajudar. A primeira pergunta diz respeito a um convite. Então a profissional aí, que é uma supervisora, uma coordenadora, uma gerente, recebeu um convite para participar de uma reunião de diretoria e ela tem dúvidas de como que ela, o que ela deve fazer, como ela deve se comportar, o que ela tem que fazer para se preparar para a reunião, etc, etc. Então, vamos por partes, né? Primeiro vamos entender o que pode estar por trás de um convite para uma reunião de diretoria. Então, ela vai ter que buscar alguma informação para entender isso, porque tem algumas razões que levam, né, a um convite para participar de uma reunião de diretoria. Então, um dos motivos é o desenvolvimento, né? Então a empresa tem essa política de desenvolvimento, quer desenvolver, né, a sua gerência média e fazer com que a gerência média entenda melhor os objetivos da empresa. Então, num determinado momento, aí, num determinado círculo aí das reuniões, ela faz um convite a um grupo de gerentes, né, de outras diretorias também, ou seja, não é só para uma profissional, vai ser para outros profissionais também que vão estar aí participando, tendo essa oportunidade incrível de participar de uma reunião de diretoria. O objetivo de desenvolvimento é um objetivo ótimo, é um objetivo mais simples. Geralmente esse convite não tem a ver aí com potenciais, né? Esses profissionais que estão sendo convidados são profissionais que são considerados potenciais ou por seus próprios líderes ou até pelas lideranças, outras lideranças da empresa, o que é maravilhoso. Então, é um reconhecimento, é super bacana, é para o profissional ficar muito feliz com o convite, sim. Então, o primeiro, né, seria um objetivo de desenvolvimento. O outro pode ser aí alguma insatisfação da diretoria com relação ao andamento de um determinado projeto. Então, nesse caso, né, a diretoria quer que essa profissional que é responsável por esse determinado projeto ou que está com uma área relevante, mas não está tendo os resultados que a empresa gostaria, então a diretoria espera aquele momento para que todos juntos possam estar aí tirando as dúvidas, conversando com a profissional e dando um norte acerca aí das necessidades que a empresa está percebendo que precisam ser, dos problemas precisam ser resolvidos, ou das necessidades de desenvolvimento da profissional, ou seja, tem alguma questão outra aí por trás e é bom descobrir isso, porque há que se ir muito bem preparado para esse momento. Mas também, né, pode ser aí um outro objetivo, pode ser o objetivo de estar realmente conhecendo melhor essa profissional, porque está se vislumbrando aí alguma oportunidade de desafio para essa profissional estar assumindo, que pode ser até a promoção para o lugar do próprio diretor, né? Existem empresas que fazem muito movimentos, então o diretor pode estar indo assumir um novo desafio e a empresa está pensando aí nessa profissional e quer conhecer melhor o trabalho dela, a postura, se ela teria realmente o perfil, teria o punch aí para estar assumindo a posição que está na cabeça aí da diretoria. Então também é um momento importantíssimo, porque é um grande reconhecimento, sim, mas que também vai exigir que a profissional esteja super bem preparada para estar participando da reunião. Então, seriam aí 3 grandes objetivos
de convites para participar de uma reunião de diretoria. Então, vamos começar aí pelo mais simples, que é o convite para o desenvolvimento. Primeiro, então, você precisa saber com o seu diretor, tentar descobrir aí qual é o objetivo, né? Onde que está morando a questão do convite que está sendo feito a você. Você descobriu que é para o desenvolvimento, que tem outros gerentes que também vão participar, olha que maravilha, e você quer saber como deve proceder nessa situação. Até nessa situação, que é uma situação mais simples, você deve estar preparada. Porque pode ser que surja alguma dúvida com relação a algum projeto que a sua área está tocando, com relação aos resultados da sua área, com relação a algum problema que possa ter sido identificado. Então, você vai sentar com seus colaboradores, vai conversar com eles. Olha, estou sendo convidado para participar e eu quero saber se tem algum problema, se tem algum projeto aí que a gente tem que buscar, porque também pode ser que você tenha, né, um projeto que você esteja precisando de apoio e tá ali na reunião de diretoria, pode ser um momento aí de conseguir esse apoio de outra área, de você, no intervalo, conseguir falar com o diretor que poderá estar te ajudando, poderá estar contribuindo para os seus projetos. Então, realmente é uma grande oportunidade, inclusive, de você estar resolvendo algumas questões de relevância para a área. Tem que sentar com a sua liderança, entender o objetivo de desenvolvimento, para você, né, entender como vai se comportar, tem que se preparar, tem que ouvir seus colaboradores, sentar com seus colaboradores, ouvir como é que as coisas estão funcionando ou não estão funcionando e tal, e estar preparada para dar respostas caso venha alguma questão, e ir para a reunião com o intuito do crescimento. Então, observar. Então, observar o comportamento das pessoas, observar como é que é o jogo do poder ali naquele conjunto ali, né? A diretoria é uma equipe, né? Precisa ser vista como uma equipe, é um grupo, geralmente, né? O CEO e seus diretores, e cada empresa tem essa conformação da diretoria, mas geralmente o mais óbvio é você ter o financeiro, você tem o de RH, você tem o de operações, o comercial, você tem marketing, você pode ter o jurídico e você também pode ter aí a controladoria, né? Então essa seria uma conformação básica, essas 7 posições aí. 7 diretores mais o CEO dariam 8 profissionais. É um grupo que tem tudo para ser uma equipe, com norte, com foco, com objetivos e que precisam trabalhar em conjunto, precisa aprender a trabalhar junto, né? Então é importante, quando vai participar dessa reunião, até se pensar, se imaginar naquele grupo, como é que você agregaria valor para aquele grupo, o que você tem que aprender para estar junto desse grupo, o que faz desse grupo um grupo diferenciado, na sua opinião. Então tem muita coisa bacana para aprender. O momento de desenvolvimento é um momento de aprendizado. Então tem que ir com esse intuito, com essa cabeça. E não chegar lá para curtir, né? Para curtir o coffee break, falar amenidades e participar de uma reunião estratégica sem sair com um aprendizado, sem sair com algum valor maior para a sua carreira. Então você tem que se imaginar nesse grupo. Essa é uma forma da gente estar aí começando a desenhar, né, o nosso crescimento de carreira. Então, se permita se imaginar nesse grupo, trazendo contribuições para esse grupo e pensa também o que você e a sua área podem estar fazendo que vai
ser bom para a empresa, que vai ser bom para a diretoria, porque na hora que participa da reunião estratégica, a gente começa a entender mais a questão do que está pegando, né, dentro da organização, os números da organização. Geralmente os resultados da empresa são avaliados nessas reuniões e os problemas são discutidos e o movimento da concorrência. Então realmente é um momento que tem um grande aprendizado. Aproveita! Não vai para essa reunião com a cabeça relaxada no sentido, não tá, vai ser mais, é um oba-oba. Não é oba-oba, é uma grande oportunidade de desenvolvimento para você. Aproveite essa oportunidade. Mas a reunião, esse convite para participar da reunião pode ser porque um projeto, a sua área, os seus resultados não estão aí atendendo a organização. Você tem que realmente saber disso com o seu diretor, saber o que não está legal, ouvir dele, né, a percepção dele do que não está legal, e é bom, né, a gente ter a maturidade, ter o entendimento que ele também pode estar com uma percepção um pouquinho distorcida da realidade, né, que a gente, quando olha para uma situação, tem diversos olhares, né, a gente não consegue olhar para uma situação da mesma forma que outra pessoa, porque cada um vai perceber, né, até porque está numa posição diferenciada, vai perceber a situação de uma forma completamente diferente, não é completamente diferente, mas diferente da sua, certamente diferente da sua, com algumas nuances aí de diferença. O diretor, né, pela posição estratégica que ele tem, porque os colegas, os pares dele falam com ele de uma forma mais aberta, se a gente está falando de uma equipe de diretoria, então ele também tem algumas informações relevantes, tem que conversar com ele, tem que entender, porque aí você vai para a equipe para obter respostas para as questões que vão ser levantadas para você. Nunca, jamais, em tempo nenhum, vá para uma reunião estratégica, uma reunião de diretoria de peito aberto. Não vá, porque a possibilidade de você se machucar é grande, né? Porque você está indo aí enfrentar um grupo forte, unido e que representa a empresa. Se você for desprevenida, você vai ser muito mal avaliada. Muito mal avaliada, e isso vai realmente prejudicar muito o seu avanço de carreira. É muito difícil que você consiga depois resgatar uma percepção favorável do seu trabalho. Então vá preparada, porque o problema, a questão, vamos colocar assim, a questão não é o desafio que não está sendo atingido, os números que não estão ok, problemas que estão ocorrendo. A grande questão é a forma como eles vão perceber da sua capacidade de ultrapassar essas questões e trazer os resultados da empresa, né? Não vamos nos esquecer que gestores, né, sejam eles de que nível for, coordenador, supervisor, gerente ou diretor mesmo, o papel, né, desses profissionais, dessas posições é gerenciar recursos escassos e ajudar a empresa a solucionar problemas. Então, você tem que mostrar que está preparada para ajudar a empresa a solucionar problemas e saber, inclusive, a hora e a forma de pedir ajuda. Porque quando você estiver, se você estiver muito a par do que está acontecendo e do real problema e trouxer uma ideia de solução, isso já vai te colocar no patamar superior. Agora, se você chegar lá só para reclamar e para pedir, porque não tem apoio, porque não tem treinamento, porque a empresa, é fatal, erro fatal. Não faça isso. Tem que chegar na reunião com foco, o que está acontecendo, possíveis razões daquela questão estar surgindo, aqueles problemas estarem ali sendo vivenciados e uma possibilidade de solução. Mesmo
que não seja melhor, uma possibilidade de solução com custo, já com uma ideia de custo, de investimento da empresa, trazer realmente uma proposta. Você tem que ir com uma proposta. Geralmente o convite para participar de uma reunião de diretoria não é feito na noite anterior do evento, não é. Então te dá aí pelo menos uma semana para que você se prepare. E se prepare, né? Você precisa estar preparada, porque você pode transformar esse limão numa grande e maravilhosa limonada se você estiver muito bem preparada. Você vai deixar as pessoas, olha como ela é boa, olha, a gente não tinha visto isso, olha, a gente não sabia daquilo. E aí você sai marcando a sua posição de uma forma altamente positiva. Então, o segundo motivo é quando aí a necessidade de um ajuste, né? Porque houve um problema e tal. O terceiro motivo de receber um convite para participar de reunião de diretoria é quando a diretoria quer conhecer melhor a profissional, porque está pensando em algum movimento estratégico, né? Ou dar um novo desafio para essa profissional, ou uma promoção na própria área. Existem empresas que fazem muita movimentação, inclusive com os diretores, então pode ser até para ela assumir a própria diretoria. Então, quando a empresa quer conhecer a profissional para ver se ela está preparada para um novo desafio, se ela está preparada para assumir essa diretoria, se ela está ok, né? Se ela realmente é a profissional que eles acham que ela é. Aí, né, tem aí um ponto bastante relevante para você considerar. Eu já vivi uma situação semelhante a essa e eu tive sorte, porque eu havia me preparado para dar a melhor resposta, né? Eu vou te ajudar aqui a dar uma boa resposta. Muitas vezes, né, uma oportunidade para assumir uma posição no nível executivo, ela não vem através de um convite já para assumir uma posição de diretoria. Ela pode vir para um movimento lateral, né? Um movimento de assumir algum projeto muito estratégico na empresa, um movimento para a pessoa assumir mais responsabilidade na própria área, mas pode vir com uma sensação de perda, né? Que eu já falei anteriormente em outro vídeo, que pode vir através a gente perde antes de ganhar, né? Então, no meu caso, veio para um convite para assumir um projeto estratégico e eu já contei, eu perdi um monte de coisa, perdi equipe, perdi conforto, perdi um monte de coisa para depois ganhar a minha posição executiva. A minha sorte, porque eu sempre disse, né, que eu amava a área, eu tinha criado aquela área junto com o diretor, então eu tinha um amor, um apreço por aquela área enorme. A minha sorte é que um pouco antes eu tinha conversado com o diretor de RH da empresa e a gente estava conversando sobre isso, sobre movimentações, sobre convites que podiam não parecer bons no primeiro momento, né? E ele tinha me dito o seguinte: nós somos, né? Ele brincava assim, nós somos como soldados aqui e a gente tem que dizer para a empresa que a gente está disponível para o que for melhor para a empresa. Então, essa era a forma que ele se colocou e o que eu depreendi e levei para essa reunião, quando eu recebi um convite que para mim foi muito difícil, até porque eu era ligado direto ao presidente e ele estava ali querendo saber se eu queria deixar de trabalhar com ele e ir para um desafio para a organização. Olha que situação dificílima, que saia justa, né? E aí a minha resposta, que foi vaga, né, que não foi a que ele queria ouvir certamente, foi: olha, eu quero contribuir para o que for melhor para a empresa. Eu não estou me sentindo aqui numa situação confortável para estar dizendo nem que vou para um lado, nem que vou para o outro, porque eu acho que eu tenho que estar disponível para a empresa, para o desafio que a empresa
achar que eu vá trazer a maior contribuição para a empresa. Então, na verdade, eu quero ir para onde a empresa achar que é melhor que eu vá. E aí, né, no caso, até me foi perguntado assim diretamente. Então, se for para ir, você vai, não tem problema. Aí eu falei, não, eu vou. E realmente foi muito difícil, né? Eu já contei, foi muito difícil, não foi fácil. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso, né? A pessoa tem que saber que é um caminho que não é fácil, não é um caminho sem dor, é um caminho com dor, mas faz parte do processo de crescimento na carreira, né? Você ter essa disponibilidade, essa flexibilidade, esse desejo. Eu tenho quase certeza que se eu não tivesse feito esse movimento, eu teria demorado muito mais para chegar numa posição de diretoria, eu não tenho nenhuma dúvida que eu teria demorado mais. Talvez tivesse chegado numa posição de diretoria mais confortável, não sei. Mas foi uma escolha que eu fiz, né? E eu acredito que essa minha escolha realmente foi boa para mim, porque me ajudou a chegar numa posição executiva naquela empresa e numa outra empresa que eu fui depois e que eu entrei numa posição gerencial e participei de um projeto que tinha tudo a ver com esse projeto grande que eu participei nessa empresa e graças aos resultados que eu alcancei, eu acabei depois sendo convidada a assumir uma posição de diretoria nesta segunda empresa. Então me ajudou 2 vezes. Foi difícil? Foi, mas eu aprendi muito participando desse projeto e pude realmente alavancar a minha carreira, que é o que importa, né? Também não vá para a reunião sem estar preparada. Converse com seu chefe, vê aí o que ele pode te dar de dica, conversa, né, se for você tiver acesso ao profissional de RH para ver o que ele pode te dar de dica, conversa com pares seus que tenham aí alguma coisa e esteja preparado para que eles perguntem alguma coisa da sua área, né? Você tem que estar muito bem preparada sempre. Numa reunião de diretoria a gente não sabe da onde a pergunta pode vir, né? Porque pode vir até uma pergunta, olha, o desafio é esse, como é que você acha que pode contribuir? Então, você tem que estar realmente preparada, tá bom? Então, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi o seguinte: meu chefe me pediu para preparar um material sobre a nossa área, sobre os nossos desafios, sobre as nossas conquistas, e porque ele tem aí uma apresentação importante e ele queria contar um pouco, né, da nossa área, das nossas conquistas. Ele foi convidado justamente porque a forma como a gente fez uma determinada ação foi diferenciada, o mercado reconheceu, etc, etc, etc. E eu fiz uma apresentação muito técnica, muito perfeita, para que não houvesse nenhuma contestação com relação a por que aqueles resultados surgiram. E eu fiz, né, levei para ele e tal, e ele não gostou. Ele pediu para eu refazer. Eu fiquei muito chateada, porque obviamente, né, quando ele falou que não gostou, ele não falou de um jeito muito amigável e eu me senti magoada. Eu estou certa? Eu já vivi essa situação e eu posso te dizer que eu te entendo perfeitamente. A gente na hora fica muito chateado mesmo, até porque fazer uma apresentação para uma outra pessoa não é uma coisa fácil, né? A gente tende a achar que a gente sabe melhor o que ela tem que mostrar. Mas, na verdade, quando a gente faz uma apresentação para uma outra pessoa, a gente tem que fazer uma apresentação pensando o que vai deixar aquela pessoa confortável de mostrar, o que aquela pessoa gosta e se sente mais confortável para estar falando.
e o objetivo, né, da fala dessa pessoa. Então, se é, né, uma apresentação, vamos começar aí, é uma apresentação externa, provavelmente tem que ser mais marqueteira a apresentação, não pode ser puramente técnica, apesar da gente saber que as questões técnicas, né, que vão dar respaldo para os resultados, que vão mostrar que realmente o trabalho foi sério, a saber vender, né, ser mais marqueteiro na forma de falar ajuda muito na apresentação. Mexer com a audiência, né, não dar sono na audiência é que vai fazer todo o resultado. Vou contar um pouquinho o meu caso. O meu caso foi o seguinte, o meu chefe, presidente da empresa, ia fazer uma reunião. Na época a empresa estava fazendo muitos contatos com alguns gurus lá dos Estados Unidos, e um desses gurus ia estar conversando sobre a qualidade, né, sobre o processo da qualidade. Ele queria que eu apresentasse a nossa forma de fazer a qualidade para o tal do grande professor americano. E obviamente, né, falou em academia, Ana Maria foi logo para os gráficos, para os números, para as tabelas. Então eu coloquei ali toda a metodologia por trás, muito preocupada em mostrar uma metodologia, os algoritmos, o que estava por trás de todo aquele trabalho, né? Então eu mostrei muito mais a retaguarda do que a vanguarda, né? Toda a parte relacional. Eu até mencionei, mas eu só mencionei. Estava muito preocupado com a credibilidade, com o que ia respaldar o trabalho, com a teoria. Então coloquei, né, fazia sempre uma ponte com o pensamento teórico, os grandes teóricos aí, tentando realmente trazer argumentação para a questão técnica. E levei para ele e ele quase teve uma síncope na minha frente, né? Ele falou, isso não tem nada a ver, como é que eu vou falar essas coisas? Isso não tem nada a ver comigo, não tá bom, não é isso, não vai encantar, isso aí não tá bom. E obviamente isso me magoou, porque é a base do trabalho, né? Como a base do trabalho não tá boa, né? Não tá encantando o cliente, mas ele estava certo, porque é óbvio, né, que a parte técnica, a metodologia, os algoritmos são importantes para dar um respaldo, mas você pode passar muito rapidamente por isso. Você não precisa estar na apresentação o tempo todo só falando de coisa chata. E ele aí pediu para um consultor me ajudar, o consultor me trouxe essa visão, né, e me ajudou realmente a montar um relatório que tinha um pouquinho da retaguarda, um pouquinho dos números, dos algoritmos, das tabelas, dos gráficos, muito pouco, e muito mais da transformação que a gente conseguiu. Então, a gente pegou depoimentos das pessoas, a gente colocou fotos, a gente colocou as reuniões que a gente chamava de celebration, que eram as reuniões de resultado, em que as pessoas falavam como elas tinham feito as melhorias para que as outras aprendessem, o que elas tinham feito diferenciado, o grande aprendizado que elas tinham feito, as opiniões dos clientes. Então era uma reunião realmente muito viva, muito mais interessante do que ficar mostrando realmente gráficos e tabelas e fazendo a ponte com a teoria, que realmente o professor devia saber muito mais do que a gente, né? Claro. Então, eu aprendi ali que a gente, quando prepara uma apresentação para outra pessoa, a gente realmente vai ter que pensar com a cabeça da outra pessoa e não com a nossa. E vai ter que equilibrar. É óbvio que tem aí um pouquinho de respaldo, um pouquinho das questões técnicas, mas tem que ter principalmente algo que encante a audiência, né? Então, se é uma apresentação
um seminário, alguma coisa que a pessoa vá fazer, tem que ter imagens, né? E tabelas e gráficos não são imagens encantadoras, né? São imagens mais duras, mais frias, são números são frios, duros e insensíveis, como dizia um chefe financeiro que eu tive, e é isso, né? Tão simples quanto isso. Não vamos tentar aí ficar só nessa visão. A visão é: faça a apresentação pensando no apresentador, quem vai apresentar, o que ele gosta mais, o que ele vai se sentir mais confortável de falar, e também pensando na audiência, que não pode deixar a audiência sem um efeito uau, sem ficar uau, que incrível, que legal, que bacana isso aí. E realmente o algoritmo não vai deixar ninguém pulando de alegria, né? O algoritmo ele só traz um impacto técnico nos técnicos, né? Na audiência, de modo geral, não mexe com a emoção das pessoas. Então, é muito bom quando a gente faz uma apresentação para outras pessoas, pensar no apresentador, coisas que deixam o apresentador mais confortável, que também gerem o efeito uau no próprio apresentador e na audiência, que a gente precisa mexer com as emoções para que a nossa apresentação obtenha e chegue ao sucesso que a gente deseja. Espero que tenha ajudado, contribuído aí. Eu entendo a sua dor na hora, então é muito difícil. A forma como a pessoa fala realmente pode ultrapassar o sinal, né? E trazer aí mágoa, mexer com as nossas emoções, fazer a gente se sentir meio que incompetente, mas faz parte do nosso processo de desenvolvimento, bola para frente e aprendizado de que fazer apresentação para outras pessoas não é fácil. A gente tem que pensar com a cabeça da outra pessoa e também pensar na audiência, não só nas questões técnicas que respaldam e que justificam os resultados que a gente obteve. E a última pergunta tem a ver com apresentação. A pessoa foi convidada a fazer uma apresentação, que pode ser, né? Aí eu estou ampliando um pouco a pergunta, no caso da pessoa era para a diretoria, mas uma apresentação pode ser uma apresentação para gestores, né, que envolve diretoria, envolve outros gerentes, coordenadores, supervisores da empresa e pode envolver até conselheiros da empresa, né? Então, a pessoa foi convidada a fazer uma apresentação para um grupo estratégico na empresa. É um grande desafio, né? E um pouco baseado na resposta da pergunta anterior, né, vamos pensar também na audiência, né, que a gente tem que causar impacto na nossa audiência. A gente não pode fazer uma apresentação só pensando, né, no que deixa a gente confortável, né, os aspectos técnicos, os números, as tabelas, e colocar tudo que a gente quer. Uma boa apresentação, em primeiro lugar, ela sempre deixa um gostinho do quero mais. Faça uma apresentação curta, menor do que o tempo que foi previsto. Se o seu tempo eram 30 minutos, faça uma apresentação, por exemplo, para 20. Deixe 10 minutos assim para perguntas ou para terminar um pouco antes. Ninguém reclama quando uma apresentação termina antes. A gente reclama, vamos nos colocar aí no lugar da audiência, a gente reclama quando passa do tempo, que aí come o tempo do intervalo, come o nosso tempo para outra, a gente já tem que emendar para outra, toma o nosso tempo, né? O tempo é muito valioso. Então, vamos fazer uma apresentação, se tem 30 minutos, 20, se tem 15, faça uma apresentação para 10, 11 minutos. Importante isso. Depois, o que é importante falar? É importante falar coisas que, de alguma forma, respondam a dúvidas que a audiência possa ter, né? Então, existem apresentações que a gente está falando de mudança, né? Eu já passei por isso,
e era uma mudança difícil pra gente, era uma mudança na área que a gente não queria fazer, mas tinha que fazer. E a audiência mais ou menos queria ouvir por que a gente estava fazendo a mudança. Então eu tinha que explicar a mudança e eu tinha que manter uma postura de que por que aquela mudança tinha uma justificativa técnica financeira que a gente deveria entrar, né? Realmente fazer acontecer a mudança da melhor forma possível. E foi uma apresentação boa, porque foi uma apresentação que eu usei um pouco, né, das emoções, né? E uma emoção que eu tinha era um pouco de raiva, porque eu sabia que não era possível fazer no custo que foi apresentado, mas por causa do custo a gente tinha que fazer a mudança e né, terceirizar aquele serviço, que realmente depois gerou muitos problemas, etc, etc. Mas naquele momento eu tinha que estar dando uma resposta para os meus colaboradores, dando uma resposta para as outras áreas da empresa e me posicionando de uma forma que passasse força e não perda, fraqueza, né? Porque a gente estava perdendo ali um trabalho muito relevante para a gente. Então, foi um grande desafio e que eu venci sendo honesta do que estava acontecendo, mostrando alguns números, mas mostrando que a gente ia continuar fazendo um trabalho, que a gente acreditava também na competência técnica de quem estava assumindo o desafio e que realmente era uma nova forma e que a gente ia ter que aprender a lidar com essa nova forma, mas que o futuro ia trazer coisas muito boas para a empresa, né? Então, eu consegui ali, início, meio e fim, usando as técnicas de comunicação, passar a mensagem vigorosa. Se você tem que fazer uma apresentação na diretoria, é muito bom que você use técnicas de comunicação, né? Que você realmente, antes da reunião, faça a apresentação para os seus colaboradores, faça testes da sua apresentação, né? Você mesmo, na frente do espelho, você exercite a voz para não falar baixo demais. Tem gente que vai para apresentação e fala baixo demais, aí fica todo mundo assim, não está ouvindo. Quando a gente não está ouvindo muito bem, o que a gente faz? A gente vai para a lua, a gente sai dali, o corpo está ali, mas o nosso pensamento está na lua, que não é o objetivo, né? Porque se nosso pensamento vai para a lua, a gente não dá valor ali ao apresentador. Então, não façam isso. Testem a voz, a modulação da voz é importantíssima, porque pode passar força, energia, como também pode passar fraqueza. Fala baixinho, passa fraqueza. Não passa educação, passa fraqueza. Então, quando a gente está fazendo uma apresentação, a gente usa técnicas de comunicação e a voz é importantíssima. E a nossa linguagem corporal. Uma linguagem corporal rabidosa, a tristeza não vai fazer a nossa apresentação ser boa. Então, a linguagem corporal, a expressão facial, nossos gestos, tudo isso vai nos ajudar a ter sucesso na nossa apresentação. Por fim, vem um conteúdo conciso, um conteúdo de impacto. A apresentação tem que ter lógica, princípio, meio e fim, tem que dar o seu recado. Então, se você quer dar um recado, dê o seu recado de uma forma clara, objetiva, rápida. Abra para perguntas, agradeça a atenção das pessoas e termine sempre com um sorriso, né, com uma abertura para que as pessoas possam manifestar a opinião sobre o que você disse. Esteja preparado para receber a opinião das pessoas, mesmo que for uma crítica, esteja preparada e agradeça, inclusive, as críticas. Então, uma boa apresentadora, né, agradece, inclusive, as críticas. Bom, muito obrigada pelo seu posicionamento. Realmente existem questões nesse sentido e a gente está aqui justamente para obter esse feedback e trabalhar essas questões e se desenvolver mais e entregar cada vez melhor, mais e melhor. Então, sempre tem uma forma educada da gente
receber o que nem sempre é muito bom, mas que sempre traz aprendizado e desenvolvimento. E isso não tem preço, né? Aprendizado e desenvolvimento não tem preço. Respondi aí a 3 perguntas muito valiosas sobre como que a gente deve lidar aí com convites, né, participação de diretoria, como que a gente deve lidar aí com apresentações, como que a gente deve realmente preparar o nosso material, sempre entendendo muito sobre quem vai fazer a apresentação, se é você, se preparar, etc. E a audiência é fundamental. O tempo das pessoas é muito importante, é o recurso mais escasso do mundo, então a gente sempre tem que se preparar para terminar antes, para dar tempo para as pessoas agradecem quem é objetivo, claro, conciso e que poupa o tempo delas. Até o próximo!